Olá pessoal! Bem-vindos ao canal Exploradores do Passado. Viaje no tempo conosco, desvendando nossa história para iluminarmos o presente e construirmos um futuro melhor. Em 1922, o mundo da arqueologia e da história mudou completamente. Uma equipe liderada pelo egiptólogo britânico Howard Carter, no Vale dos Reis do Egito, escavando escombros do passado, fez uma descoberta sem precedentes, e que ainda ecoa até os dias atuais. Ele acabava de descobrir a tumba do faraó Tutankhamon. Essa incrível descoberta recebeu cobertura da imprensa mundial. Mais de 5.000 artefatos foram revelados, e deram origem a um renovado interesse público pelo Antigo Egito, para o qual, a máscara de Tutankhamon, agora preservada no Museu Egípcio, continua sendo um símbolo popular. Vamos entender melhor quem foi esse faraó e qual foi a importância dessa espetacular descoberta. O Antigo Egito foi uma das civilizações mais fascinantes da história da humanidade. Esse império floresceu ao longo de milênios, situado ao longo do rio Nilo, no nordeste da África. Sua rica história abrange cerca de 3.000 anos, começando por volta de 3.100 a.C., com a unificação do Alto e Baixo Egito por Narmer, até a conquista romana em 30 a.C. Uma das razões pelas quais o Antigo Egito é tão importante é o fato de que essa civilização foi pioneira em muitos aspectos que moldaram a humanidade. Eles desenvolveram um sistema complexo de escrita hieroglífica, criaram uma arquitetura monumental e realizaram feitos incríveis na engenharia e na medicina. O Antigo Egito também foi uma sociedade altamente organizada, com uma estrutura política centralizada. Os faraós, considerados deuses na terra, exerciam um poder absoluto e eram responsáveis por governar o país. A religião desempenhava um papel fundamental na vida cotidiana, com divindades adoradas e rituais elaborados realizados para garantir a harmonia e a prosperidade. Além de tudo isso, o Antigo Egito nos legou uma abundância de conhecimentos científicos, como a astronomia, a matemática e a engenharia hidráulica. Eles desenvolveram um calendário preciso, construíram grandes templos e monumentos, e dominaram a arte da mumificação. Outro aspecto notável da cultura egípcia era sua crença na vida após a morte. Acreditavam que a alma sobrevivia à morte do corpo e que uma série de rituais e preparações eram necessários para garantir uma passagem bem-sucedida para a vida após a morte. A importância do Antigo Egito não pode ser subestimada. Sua influência se estendeu para além de suas fronteiras geográficas, influenciando outras civilizações e continuando a fascinar o mundo até os dias de hoje. Ao explorar as pirâmides majestosas, os templos grandiosos e os tesouros reais, mergulhamos em um mundo antigo de riqueza cultural e conhecimento. A história do Antigo Egito é uma janela para a compreensão de nossas origens e nos conecta com a trajetória humana. Foi nesse contexto do mundo antigo que Tutankhamon, também conhecido como Menino Rei, nasceu aproximadamente em 1341 a.C. e reinou como faraó do Egito durante um período crucial de sua história. Seu nome original era Tutankhaten, que significa a imagem viva de Atom, que era considerado o deus solar único e supremo, representando o disco solar. A palavra Atom significa literalmente disco solar em egípcio antigo. Ele foi o antepenúltimo faraó da 18ª dinastia do Antigo Egito, sendo ele o último descendente faraônico de uma extensa linhagem monárquica, já que sua herança real abrangia muitas gerações. Em seu DNA, corria o sangue de grandes faraós do passado, como Senaquem-Ramose, o fundador da 18ª dinastia. Tutmose III, o maior faraó guerreiro do Egito, e Amenhotep III, um dos maiores faraós do Egito. Ele ascendeu ao trono em uma idade jovem, por volta dos 9 anos de idade, um pouco após a morte de seu pai, Akhenaton, e reinou até a sua morte aos 19 anos de idade. Sua mãe era uma das esposas reais, cuja identidade ainda é debatida pelos especialistas, mas tudo indica ter sido uma de suas tias, irmã de seu pai Akhenaton. Existe atualmente uma crença popular de que Nefertiti era sua mãe, mas isso não é verdade,
pois exames de DNA desmentem essa teoria, embora a discussão ainda permaneça viva a respeito do assunto, com base na validade e confiabilidade dos dados genéticos de restos mumificados, que foram questionadas devido à possível degradação e à decomposição do tempo. Akhenaton, seu pai, conhecido por sua tentativa de promover o monoteísmo, uma adoração exclusiva ao deus Aton, foi um faraó controverso, e suas reformas religiosas causaram grandes mudanças na sociedade egípcia. Tutancâmon adquiriu a realeza durante um período tumultuado. O monoteísmo de Akhenaton gerou desestabilização nacional, e seu sucessor, provavelmente o meio-irmão mais velho paterno de Tutancâmon, Smenkhare, teve um reinado abruptamente curto. Isso foi seguido por outro reinado abruptamente curto, de Neferneferuaton, provavelmente a viúva de Smenkhare. Foi nessas circunstâncias, que após a morte de Neferneferuaton, que Tutancâmon herdou o trono, e seu mais significativo ato como faraó durante seu curto reinado, foi revogar as mudanças político-religiosas decretadas por seu pai, desfazendo as reformas religiosas criadas por ele, restaurando o politeísmo tradicional, onde muitos deuses eram adorados. Isso envolveu extensa reconstrução e reconsagração dos cultos e clérigos tradicionais. Durante este tempo, o culto tradicional do deus Amon foi restabelecido, e o rei, subsequentemente renomeou-se de Tutankhaten, para Tutankhamon. De acordo com isso, sua esposa também se renomeou de Ankhesempaton, para Ankhesenamon. Durante seu reinado, Tutankhamon se casou com sua meia-irmã, chamada de Ankhesenamon, que desempenhou um papel importante em sua vida. Ela também era filha de seu pai Akhenaton, mas de uma mãe diferente. Eles tiveram duas filhas, nenhuma das quais sobreviveu à infância. A rainha Ankhesenamon foi uma figura significativa, tanto como esposa quanto como parceira política, buscando manter a estabilidade e preservar a linhagem real. Apesar de seu breve reinado, que durou aproximadamente de 1332 a.C. a 1323 a.C., Tutankhamon desempenhou um papel significativo no resgate da tradição religiosa e política do Egito Antigo. Sua juventude e a falta de poder político efetivo resultaram em um reinado, que em sua maior parte, foi influenciado por conselheiros e altos funcionários da corte. Ele foi um dos poucos reis adorados como uma divindade durante sua vida. Isso geralmente era feito póstumamente para a maioria dos faraós. Tutankhamon deixou marcas tangíveis de seu reinado. Ele empreendeu a construção de templos, restaurou monumentos e supervisionou festivais religiosos importantes. Sua corte era rica em arte, música e dança, refletindo a prosperidade do Antigo Egito na época. O país estava economicamente fraco e em turbulência após o reinado de Akhenaton. As relações diplomáticas com outros reinos foram negligenciadas, e Tutankhamon procurou restaurá-las. A evidência de seu sucesso é sugerida pelos presentes de vários países encontrados em seu túmulo. Apesar de seus esforços para melhorar as relações, batalhas com núbios e asiáticos foram registradas em seu templo mortuário em Tebas, ambas vitoriosas para o Egito. Além disso, até onde se sabe, o reinado militar de Tutankhamon foi invicto, e é um dos vários outros reinados invictos na história do Antigo Egito. Até que ponto Tutankhamon participou de batalhas, é uma questão em aberto e ainda não há um consenso entre os pesquisadores. Por um lado, seu túmulo continha extenso armamento militar, como arcos, espadas, adagas, munhequeiras, escudos e uma clava, sugerindo que ele teve um extenso treinamento com armas. Algumas imagens, embora provavelmente figurativas, retratam Tutankhamon como participante direto da guerra, como as representações gráficas de batalhas no baú do tesouro pintado em seu túmulo. Por outro lado, dada a juventude de Tutankhamon e as deficiências físicas hipotéticas, como uma especulada deficiência de bengala, alguns historiadores duvidam que ele tenha participado dessas batalhas. Ele também ergueu várias construções e estátuas em seu reinado. No entanto, muitos dos projetos de construção de Tutankhamon estavam incompletos no momento de sua morte, e foram concluídos ou usurpados por seus sucessores. A saúde e a morte prematura de Tutankhamon são fortemente debatidas. O estudo mais recente sugere que Tutankhamon teve necrose óssea e um possível pé torto, o que pode tê-lo tornado dependente de bengalas auxiliares. Ele também tinha outros problemas de saúde, incluindo escoliose, e havia contraído vários tipos de malária. Ele provavelmente morreu de complicações de uma perna quebrada, possivelmente agravada pela malária.
Tutancâmon era magro e tinha aproximadamente 1,67 m de altura. Depois da morte prematura de Tutancâmon, após uma década de reinado, seu tio-avô, Ai, assumiu o trono, apesar do comandante-chefe de Tutancâmon, Horemheb, ter sido designado por Tutancâmon como herdeiro. 32 séculos depois do faraó menino ser sepultado em sua tumba, nascia Howard Carter em 1874 na Inglaterra, e desde jovem, ele desenvolveu uma paixão ardente pelo Antigo Egito e suas maravilhas. Ele se tornou um dos principais egiptólogos do século XX, e dedicou grande parte de sua vida a explorar o Vale dos Reis, uma região no Egito que abrigava as tumbas dos faraós. Carter tinha um objetivo específico em mente: encontrar a tumba perdida de Tutancâmon. Embora Tutancâmon não fosse um faraó amplamente conhecido em sua época, Carter acreditava que a tumba do jovem faraó permanecia oculta em algum lugar no Vale dos Reis, aguardando ser descoberta. Determinado e apaixonado, Carter obteve o apoio financeiro do Lord inglês George Herbert, e se lançou em uma busca incansável pela tumba de Tutancâmon. Ele dedicou anos de sua vida a escavar, pesquisar e explorar meticulosamente o terreno, com a esperança de encontrar pistas que o levassem ao tesouro escondido. A busca não foi fácil. Carter enfrentou desafios financeiros, contratempos e a pressão constante por resultados. Durante anos, suas escavações não pareciam levar a lugar nenhum, e muitos começaram a questionar se a tumba de Tutancâmon realmente existia. Mas, finalmente, em 1922, quando Carter estava quase desistindo, ocorreu um milagre arqueológico. Sua equipe encontrou uma escada de pedra que levava a uma entrada selada. Essa era a porta para a tumba muito perdida de Tutancâmon. A emoção e a expectativa que tomaram conta de Carter e sua equipe nesse momento foram indescritíveis. Eles sabiam que estavam prestes a fazer uma descoberta de proporções históricas e que suas vidas seriam para sempre transformadas. Com cuidado e reverência, Carter e sua equipe abriram a tumba de Tutancâmon. O que encontraram lá dentro os deixou encantados. A câmara funerária estava repleta de tesouros inacreditáveis, artefatos preciosos e a múmia do próprio Tutancâmon. As descobertas dentro da tumba de Tutancâmon, desde a deslumbrante máscara funerária de ouro maciço até as joias, móveis elaborados e estátuas, proporcionaram ao mundo uma visão sem precedentes da riqueza, do esplendor e da arte do Antigo Egito. A busca de Howard Carter pela tumba de Tutancâmon foi uma das maiores histórias de sucesso na história da arqueologia. Sua dedicação incansável, paixão e perseverança recompensaram o mundo com um tesouro inestimável de conhecimento e beleza. Um dos tesouros mais impressionantes encontrados na tumba foi a icônica máscara funerária de Tutancâmon. Feita de ouro maciço, ela cobre o rosto da múmia do faraó e é considerada uma das obras-primas da arte egípcia antiga. A máscara é ricamente decorada com pedras preciosas e simboliza a divindade do faraó. Além da máscara, a tumba de Tutancâmon revelou uma variedade de joias magníficas. Colares, pulseiras, anéis e amuletos foram encontrados em abundância. Essas joias eram feitas de ouro, prata e pedras preciosas, como lápis-lazuli e turquesa, demonstrando a habilidade dos artesãos egípcios na criação de peças requintadas. A tumba de Tutancâmon também continha móveis elaborados e utensílios que oferecem um vislumbre da vida cotidiana do faraó. Camas douradas, cadeiras ricamente decoradas, baús, vasos e outros objetos foram encontrados em perfeito estado de conservação, proporcionando uma visão única da opulência da corte egípcia na época. Além disso, a tumba abrigava uma série de estátuas e estatuetas representando deuses, faraós e o próprio Tutancâmon. Essas esculturas em miniatura eram usadas para fins religiosos e rituais, demonstrando a importância da religião na cultura egípcia antiga. Além dos tesouros mencionados, a tumba de Tutancâmon revelou uma grande variedade de outros artefatos, como armas, ferramentas, objetos de adorno, instrumentos musicais e até mesmo charretes de ouro. Foram necessários 10 anos para que Carter pudesse catalogar todos os 5.398 objetos ali encontrados. A descoberta da tumba de Tutancâmon em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter teve um impacto imenso na compreensão e no estudo do Antigo Egito.
Essa descoberta proporcionou a abertura de uma janela para a vida e a cultura dessa antiga civilização, oferecendo informações valiosas que nos ajudaram a reconstruir o passado dessa magnífica civilização. A tumba de Tutancâmon, intocada por séculos, revelou uma incrível coleção de tesouros e artefatos. Esses objetos preciosos nos forneceram um vislumbre sem precedentes da riqueza, do esplendor e da arte do Antigo Egito. A importância histórica dessa descoberta pode ser vista de diversas formas. Primeiramente, os tesouros encontrados na tumba de Tutancâmon proporcionaram aos arqueólogos e historiadores uma visão detalhada da arte, da arquitetura, da tecnologia e da religião do Antigo Egito. Os objetos encontrados permitiram uma análise aprofundada da estética, dos materiais utilizados e das técnicas de produção da época. Além disso, a tumba de Tutancâmon também forneceu informações cruciais sobre a vida cotidiana, a estrutura social e a governança do Antigo Egito. Artefatos como móveis, utensílios domésticos e objetos pessoais nos trouxeram informações sobre como os antigos egípcios viviam, seus costumes e sua organização social. A descoberta desta tumba também revelou uma grande quantidade de documentos e registros históricos. Esses registros incluíam papiros, inscrições e cartas que forneceram informações detalhadas sobre as relações diplomáticas, eventos políticos e a vida na corte egípcia da época. A relevância da descoberta da tumba de Tutancâmon também pode ser medida pelo impacto duradouro que teve na egiptologia e no interesse público pelo Antigo Egito. A Exposição Mundial dos Tesouros de Tutancâmon gerou um fascínio global pela civilização egípcia, inspirando muitas outras escavações e pesquisas arqueológicas subsequentes. Os artefatos encontrados na tumba de Tutancâmon estão agora espalhados por museus de todo o mundo, permitindo que as pessoas apreciem e aprendam sobre a riqueza e a história do Antigo Egito. Essa descoberta extraordinária continua a fascinar e educar gerações, preservando e compartilhando a herança cultural desse povo antigo. Esse acontecimento foi um marco na história da arqueologia e da egiptologia, fornecendo uma visão sem precedentes do Antigo Egito. Tutancâmon, o jovem faraó, se tornou uma figura icônica e uma fonte inesgotável de inspiração para a cultura popular. Sua história e a riqueza de tesouros encontrados em sua tumba têm sido temas recorrentes em filmes, séries, livros e outras formas de entretenimento. Vários filmes e produções televisivas foram dedicados à vida e à morte de Tutancâmon, explorando sua ascensão ao trono, os mistérios de sua morte prematura e a descoberta de sua tumba. Essas representações dramáticas ajudaram a popularizar ainda mais a figura de Tutancâmon e a despertar o interesse do público pelo Antigo Egito. Além do cinema e das exposições encontradas em sua tumba, Tutancâmon também tem sido objeto de inúmeros livros, documentários e estudos acadêmicos. Essas obras ajudaram a aprofundar nossa compreensão do faraó e sua época, ao mesmo tempo em que disseminaram seu legado cultural para um público mais amplo. A influência de Tutancâmon também se estendeu ao mundo dos jogos, brinquedos e produtos temáticos. Você pode encontrar quebra-cabeças, jogos de tabuleiro, bonecos e uma infinidade de outros produtos inspirados na figura do jovem faraó. Esses itens capturam a imaginação das pessoas e ajudam a manter viva sua memória. Artistas modernos também foram inspirados por Tutancâmon, criando pinturas e obras de arte contemporâneas com base em sua imagem e em elementos da cultura egípcia antiga. Essas criações mantêm seu legado vivo e fornecem uma nova interpretação da estética e do simbolismo associados a Tutancâmon. A influência de Tutancâmon na cultura popular é inegável. Sua história fascinante, a descoberta de sua tumba e a riqueza de tesouros encontrados têm cativado a imaginação das pessoas ao redor do mundo. A figura do jovem faraó continua a inspirar e a encantar gerações, mantendo viva a memória do Antigo Egito. A jornada pela história do Antigo Egito e pelo legado de Tutancâmon está apenas começando. Nossa exploração nos revelou tesouros inestimáveis e histórias fascinantes, mas ainda mais a ser desvendado. O mundo do Antigo Egito é vasto e repleto de mistérios a serem desvendados, e cada descoberta nos leva mais fundo na compreensão dessa magnífica civilização. Convidamos vocês a continuarem essa viagem conosco, mergulhando em pesquisas, livros, documentários e exposições para desvendar os segredos que ainda permanecem ocultos. A história egípcia é um tesouro que merece ser compartilhado e apreciado por todos nós, e juntos podemos perpetuar a riqueza cultural dessa civilização ancestral. Então,
Vamos em frente, com entusiasmo e curiosidade, e embarcar em uma busca contínua pelo conhecimento e pelo legado de Tutancâmon e do Antigo Egito. Vamos descobrir o que mais nos aguarda nesta jornada emocionante. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui um card recomendando um vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Nesse vídeo, falamos sobre a periodização da história, explorando as eras, idades e períodos que moldaram o mundo. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.